E aí galera, tudo bem? Trouxe a prova de Biologia da minha aprovação, prova da UniOeste, uma prova que foi considerada em sua maioria difícil, e eu queria desmistificar algumas coisas com vocês. Muitas pessoas pensam que assim, nossa, prova, uma pessoa que passa na pública deve acertar tudo, deve saber todas as questões, deviam saber quase tudo que caiu, mas não é assim. A gente sabe, poucas coisas, mas consegue eliminar algumas, consegue tentar bolar uma estratégia que com as coisas que a gente sabe, conseguir acertar a questão. Porque a gente não precisa ser biólogo, a gente não precisa ser físico, a gente não precisa ser químico, matemático, para conseguir resolver essas coisas. A gente tem que saber resolver a questão. Então, a gente tem que entender como as questões funcionam e encontrar uma forma de que, com o pouco que a gente sabe, conseguir resolver. Então, galera, eu trouxe 4 questões das 7 da UniOeste para a gente tentar analisar. Elas não são totalmente difíceis e complexas, elas são um pouquinho mais difíceis que a média, a gente precisava saber um pouquinho mais aprofundado alguns conteúdos. Por exemplo, a 3, sabendo enzimas e absorção, a gente já conseguiria resolver elas por eliminação. Então, assim, falando assim, até parece, né? Com tanto esses nomes bizarros, assim, que a gente não costuma ouvir cotidianamente, bilirrubina, tiamina, riboflavina, as enzimas aqui, lipase, sacarase, tripsina, realmente dá para resolver? Dá para resolver sim. E aí a gente eliminava sabendo o básico de sistema digestório, que o intestino delgado é mais responsável por absorver nutrientes e o intestino grosso por absorver a água. Sabendo isso, a gente já eliminava A e a E. Isso já facilitava muito o nosso caminho, já diminuiu a probabilidade de a gente errar. Agora, a B já precisava de um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Lipase, sacarase e tripsina são enzimas do suco pancreático. E aí? Se eu não tivesse estudado, não ia conseguir resolver. Sacarase não. Sacarase é do suco entérico e não do pancreático. Suco entérico, aquele lá que sai do próprio duodeno. Isso só decorando para saber. Decorando não, estudando, né? Com muitos exercícios a gente vai chegar uma hora que vai acostumar e entender que a sacarase não é do suco pancreático. E aqui a única função da bile é detoxificação para eliminar bilirrubina. A gente sabe também que essa questão está errada, a bile é emulsificação da gordura e tal, tudo mais. Portanto, sabendo enzimas e absorção, você viu que a gente conseguiu matar? A gente não precisa saber cada detalhe para conseguir resolver a questão inteira. A gente saber bem enzimas e saber bem a absorção, a gente já matava essa questão. É claro, outras questões vão cobrar sobre outras coisas, a gente vai precisar saber de mais coisas. Então, a gente vai ter que estudar sobre tudo. Mas não precisa ficar neurótico porque você viu uma questão que você não sabe. Por exemplo, você vai marcar uma questão que tem 2 termos que você não sabe, por exemplo, que não são termos comuns. Eu errei essa questão, mas foi por não ter prestado atenção nesses 2 termos e ficar pensando em cima. Ai, meu Deus, eu não sei o que é isso, não vou marcar. Calma, também não é bem assim, só porque você não sabe, você não vai marcar. Você tem que analisar se as outras questões estão favorecendo, se as outras alternativas estão te favorecendo. A D. A flora intestinal, em outros benefícios, produz tiamina e riboflavina. São vitaminas do complexo B e a flora intestinal realmente produz elas. Flora intestinal, não o intestino. A flora intestinal são os micro-organismos que estão dentro do intestino. Então, essa era a resposta certa. Então, galera, a questão 4 era a questão que eu considerei mais difícil da prova, porque ela não tem como você ir eliminando as alternativas para conseguir chegar na resposta certa. Você tinha que saber, inevitavelmente, que o Plasmodium vivax é um protozoário apicomplexo. E como a gente consegue, vou agora saber todos os tipos e nomes científicos de protozoários e as classificações de cada um deles? Não, a gente não precisa saber tudo. Como eu disse, a gente não é biólogo. A gente precisa saber os exemplos frequentes. Quando a gente começa a resolver bastante questões, a gente começa a perceber que os exemplos sempre são os mesmos. Por exemplo, o Plasmodium vivax é malária. A malária sempre vai cair quando se fala de protozoário, porque é uma endemia do Brasil, do norte do Brasil e tal, e tudo mais. Então a gente tem que saber alguns exemplos chaves, por exemplo, malária, doença de Chagas, esses daí que sempre são corriqueiros, a gente tem que saber isso daí, porque são eles que vão ser a chave para a gente conseguir resolver muitas questões. Algumas vezes não saber,
algumas vezes não vão cair exatamente eles, mas a partir deles a gente vai conseguir eliminar muita coisa, porque eles são chave na nossa questão. Então não precisa saber tudo, Plasmodium vivax, não precisa saber Plasmodium malariae, a gente não precisa saber todos esses nomes científicos. É claro, quando a gente vai pegando em prática, a gente começa a decorar, porque a gente já fez questões, entamoeba histolítica é da ameba, Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, Paramecium é aquele lá que são ciliatas e tal, mas a gente não precisa decorar tudo isso, a gente consegue com o tempo ir decorando aos poucos e sabendo as chaves, Plasmodium vivax, Trypanosoma cruzi, que isso que faz diferença na nossa aprovação. A questão 6. A questão 6 é uma questão bem aprofundada, eu mesmo tive dúvidas quando estava fazendo no dia da prova, porque não é sobre histologia vegetal e um pouquinho de hormônios vegetais também. E histologia, principalmente, é um conteúdo difícil, é um conteúdo que tem bastante nome, é um conteúdo que não é palpável para a gente, porque a gente não tem esse hábito de estudar a planta, né? Principalmente que a gente começou a estudar mais isso lá no segundo, terceiro ano do ensino médio. Não é uma coisa que a gente aprendeu desde pequeno. Na alternativa A, eu já tive uma dificuldade no dia da prova. Quando eu vi mandioca, cenoura, batata inglesa e cebola, são raízes tuberosas. Eu falei, putz, será que é, será que não é? Tipo, eu achava que não era, mas... E certeza? Então, a gente nunca tem certeza, esse é o problema. E isso é natural. Quando a gente se depara com uma coisa dessas, a primeira coisa é a gente não se assustar. Porque quando a gente se assusta, como aconteceu lá na questão 3, a gente erra. Eu errei porque eu me assustei na questão 3. Já na 6, eu me mantive um pouco mais calmo. Então, eu já meti um ponto de interrogação aqui e falei, deixa quieto. Depois eu volto nessa A e penso um pouquinho melhor. A B. Câmbio vascular e felogênio são estruturas constituídas por células meristemáticas e são responsáveis pelo crescimento e extensão. Novamente, são muitas informações. A gente não vai conseguir lembrar de tudo, mas esse daqui a gente consegue lembrar de algumas chaves. Câmbio vascular. Vascular. Qual é a vascularização da planta mesmo? É o xilema e o floema. Esse daqui são células é uma estrutura, um tecido meristemático mesmo, e ele forma o xilema e o floema. Quando a gente lembra disso, a gente consegue lembrar que ele é um meristema secundário, não primário. Por ser um meristema secundário, é aquele que cresce, que engrossa a planta, digamos assim. Ele é responsável pelo crescimento horizontal da planta e não o vertical. O vertical é o meristema primário, o secundário é o meristema secundário, é aquele que cresce horizontalmente. Então, e isso que eu acabei de falar é uma das primeiras coisas que a gente aprende em histologia vegetal, que é meristemas primários e meristemas secundários. Então a gente consegue matar usando as palavras-chave. Vascular, que forma o xilema e o floema, que é uma das principais coisas que a gente estuda em histologia vegetal. E eles não são responsáveis pelo crescimento em extensão, eles são responsáveis pelo crescimento horizontal. E foi realmente isso que eu pensei na prova. Eu não precisei ler mais aqui, por exemplo, também pela formação de raízes laterais. Eu não precisei lembrar se isso é verdadeiro ou não. Eu só lembrei dessa parte aqui e constatei que estava errada. Já marquei não preciso mais me preocupar com isso. Agora na C. Além de fixação e absorção, as raízes também realizam a condução e armazenamento de substâncias, e diferentemente de outras plantas, não sintetizam hormônios. Outras partes da planta não sintetizam hormônios. Errado. Lembra que a gente consegue lembrar lá do geotropismo positivo e tal, do AIA na raiz, e não sintetizar hormônios está errado. Então a gente consegue consegue perceber, sabendo o básico de hormônios vegetais, saber um pouquinho de geotropismo, que é um conteúdo que cai até no Enem e tal. A gente consegue resolver sabendo um pouco, não precisa saber inteira a questão. C matada. D. A região de meristema radicular é caracterizada pela ausência de divisão celular. De novo, se a gente soubesse que era meristema, a gente já não errava. E meristema é a principal coisa, é a primeira coisa que a gente estuda normalmente em histologia. Os meristemas subapicais, essa é a questão certa, são recaracterizados pela atividade mitótica, certo? Eles têm a divisão celular e tal, de suas células e são protegidos pela coifa. Claro, olha aqui, subapicais. São aqueles meristemas lá da raiz e tal. Eles não são apicais por quê? Porque ainda tem uma outra estrutura abaixo, mais próxima da parte apical dela, que nesse caso é a coifa mesmo, que é aquela parte que protege a raiz. Então essa é a resposta certa. Agora, vamos supor que ficamos em dúvida entre A e E, não lembramos bem da A. Na A, eu lembrei que a cebola
era um exemplo errado. Eu não consegui lembrar da batata inglesa, mandioca e cenoura, apesar de ter alguns erros ali. O que fez me lembrar foi a cebola. Eu lembrei que a cebola, na verdade, não, a parte em que há reserva de nutrientes não é na raiz, é no caule. É no bulbo, caule tipo bulbo. E foi isso que me fez lembrar, pô, por que a pessoa ia colocar onde a reserva de nutrientes da cebola é no caule, por que ele ia colocar como raízes tuberosas, que são onde a reserva de nutrientes fica na raiz? Daí eu pensei, pô, então isso daqui tá errado. A certeza era absoluta? Não era. Mas a questão mostra evidências pra gente, mesmo a gente não conseguindo resolver inteiro, mesmo sem ter aquela completa certeza daquilo que a gente está marcando, a gente consegue ter evidências do que está certo e o que está errado. Então, marquei a E e acertei. É claro, se a gente estudar isso daqui e saber cada tipo, a mandioca, a cenoura, a batata inglesa e cebola, a gente vai acertar com muito mais facilidade. Isso é óbvio. Mas, assim, não precisamos pirar em cima pensando, tipo, meu Deus do céu, preciso saber tudo para conseguir passar. Não, algumas vezes a gente consegue entender as evidências, mesmo em um conteúdo que a gente não é forte, a gente consegue entender as evidências e ir manipulando a ponto de conseguir acertar uma questão, mesmo sem ter totalmente certeza dela. A questão 7, galera, é uma questão que mostra muito do que eu quero falar para vocês. Ela mostra uma relação entre principais exemplos e padrões, que é aquilo que eu estava falando, que a gente precisa saber os principais exemplos, e isso a gente só consegue entender fazendo bastante questões e encontrando os padrões. E a relação disso entre as afirmações universais. O que quer dizer isso? É quando a gente encontra na frase, na questão, por exemplo, são exclusivamente alguma coisa, ou todos os animais, não sei o que lá, ou todos, um exemplo possível, ou a totalidade. Quando generaliza muito, ou quando universaliza um termo, é porque a gente tem que ter um cuidado a mais e pensar, poxa, isso daí será que é verdade? Essa questão mostra muito disso. Nessa questão, eu falava sobre aracnídeos e tal. Na verdade, não começava falando sobre aracnídeos, falava sobre os ácaros. E aí que a gente precisa saber sobre os principais exemplos. Principais exemplos de aracnídeos que a gente necessita saber: ácaros, aranhas, escorpiões e carrapatos. Se a gente souber esses 4, a gente mata a 99% das questões. E é disso que a gente precisa saber. Ácaros pertencem ao subfilo Unirânia? Não sei, não tem como saber. Ao qual também pertencem os insetos? Não, insetos não são aracnídeos. Se a gente soubesse que ácaros são aracnídeos, já matamos. Então, já matava essa A. A B, da mesma forma, pertencem ao subfilo crustácea. Não pertencem ao subfilo crustácea. Ácaros não são crustáceos. Pertencem ao subfilo Chelicerata. E a gente pensa, poxa, Chelicerata... É que, na verdade, aracnídeo não é um subfilo. Ele é uma classe que está dentro dos Cheliceratas. Aqueles que têm quelíceras, que são aqueles apêndices na boca e tal. Assim como as aranhas, escorpiões, carrapatos. Se a gente lembrar que tá falando aqui dos mesmos exemplos, a gente fala assim, pô, tá certo isso daqui. A gente fala, queliceradas. É que os ácaros, na verdade, têm quelíceras e tal. Então a gente lembrava. Então se a gente soubesse bem os exemplos e soubesse as características, a gente já conseguia matar essa questão. São caracterizados pela presença de apêndices articulados na região bucal. Tá certo? Mas tá, vamos supor que ainda a gente estava em dúvida. São insetos sem asas, assim como as pulgas, e alimentam-se de sangue, sendo considerados parasitas. Não são insetos, eu já falei lá na A. São exclusivamente terrestres. Aí que está o negócio. Quando a gente encontra afirmações universais, a gente tem que ter um cuidado. Mas vamos supor assim, que existem alguns casos que existe uma totalidade em algum exemplo. Por exemplo, todos os artrópodes apresentam exoesqueleto quitinoso. Quando a gente afirma isso, é real, é uma afirmação universal, só que ela acabou de entrar em principais exemplos e padrões. Ou seja, quando alguma coisa é realmente universal, ela acaba se tornando um exemplo principal para a gente vai acabar sabendo. Então, se ela afirma alguma coisa que é exclusivamente e a gente não tem como padrão para a gente, isso pode nos assustar e falar, vamos cuidar com essa questão. Apresenta corpo dividido em cefalotórax e abdômen, além de possuírem exoesqueleto quitinoso. Todos os artrópodes apresentam, então isso daqui não adianta nada. O corpo dividido em cefalotórax e abdômen realmente está certo. A única parte errada são exclusivamente terrestres. E é isso que a gente tem que cuidar com as generalizações. Existem sim, eu fui pesquisar depois da prova, que existem ácaros aquáticos. Quem vai saber isso na hora da prova? A gente não precisa saber disso, a gente não é biólogo, mas a gente precisa saber dos principais exemplos,
A gente tem que cuidar com as afirmações universais e a gente tem que saber do conteúdo teórico geral. O que tem quelíceras, o que são aracnídeos e tal. Se a gente souber isso, ó, a gente consegue matar sem saber a exclusividade. Exclusividade não tem como a gente saber. A gente só precisa nos adaptar aos padrões e ir reconhecendo as questões sem precisar ficar pirando em cima de detalhe. Então, galera, o que eu quis mostrar para vocês hoje é que a gente não precisa saber todos os conteúdos de todas as matérias. Isso nem tem como a gente saber. E a gente realmente vai precisar apenas entender os mecanismos das questões, os padrões que elas apresentam, as evidências que elas demonstram para a gente, por exemplo, nesse caso aqui, que vai demonstrar que provavelmente ela está errada. E é claro, existem exceções de exceções e tal, que vão mostrar que vão usar um exemplo que está certo. Mas não é isso que vai depender da sua aprovação. A gente vai errar questões muito difíceis mesmo e vai ser inevitável acontecer isso. Mas o importante é a gente acertar grande parte das questões, independente se ela está, tipo, rebuscada ou não. Então a gente consegue ir minerando essas evidências e aos poucos ir eliminando questões que podem, na probabilidade, a gente conseguir aumentar um pouquinho mais a nossa nota. E é isso que a gente tem que fazer, aumentar a nossa nota aos poucos, e trabalhando, fazendo bastante exercícios, para aos poucos melhorar a nossa nota. Bom, então eu acho que seria isso. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que não ficou clara, mandem pra gente lá no Med+, no Instagram, e qualquer sugestão também, qualquer coisa, mandem pra gente e deixa o like aí. Valeu, obrigado.